Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca lembrança. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmã, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor de ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Tu anseias, eu pensei, por salvação. Tens desejo de banir a escuridão. Abre, pois, de par em par teu coração e deixa a luz do céu entrar. 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 Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Cristo, a luz do céu em ti quer habitar, para as trevas dos seus erros dissipar. Teu caminho e coração ilumina e deixa. Boa noite, meus irmãos. São 8 horas. Nós estamos no dia 4 de novembro de 2020. O ano já está chegando no seu finalzinho. Eu me sinto muito, muito feliz. Boa noite a todos que estão chegando, pelo convite que eu recebi e de estar aqui com vocês essa noite. E para celebrar esse momento tão especial, nada melhor do que começar esse nosso encontro virtual aqui pelo Facebook e também depois transmitido pelo YouTube do Centro Espírita Esperança de Luz, uma prece. Já envolvida nessa atmosfera com a música do Vansan, um grande parceiro espírita do movimento espírita, né? E a gente então vai elevar o nosso pensamento ao Mestre Amigo Jesus, para que ele esteja conosco, nos intuindo, junto com os nossos mentores espirituais, envolvendo o nosso lar, envolvendo mentalmente, fluidicamente, todos aqueles que estão ligados a nós pelo pensamento e pelo coração. Agradecendo a todos os trabalhadores desta casa, que nesta noite transmite a mensagem espírita a tanto quantos
nem conseguimos estimar, pelas facilidades da tecnologia, em favor da transformação moral do ser. Que diante das fronteiras invisíveis às quais estamos agora diante, que possamos verdadeiramente desbravar todos os limites geográficos e alcançar corações que se importam, corações que têm esperança de luz. Que assim seja. Graças a Deus. Então, boa noite a todos vocês que estão chegando. A gente está começando agora uma transmissão ao vivo. Eu sou Priscila Pineschi, falo de Resende, e é uma satisfação estar com vocês essa noite. E hoje nós vamos conversar sobre um livro chamado A Obsessão e Suas Máscaras, de Marlene Nobre. Esse livro é um estudo das obras de André Luiz. E o tema da noite de hoje faz parte de um capítulo desse livro. Chama-se Fixação Mental. Quem de nós não parece que tem a mente como se fosse um grande roda-moinho, como se fosse uma espiral em que um único pensamento, o que a gente chama de monoideia, permeia, preenche, ocupa o dia todo, às vezes por semanas. Isso é muito, muito comum. E a gente sabe que essas fixações mentais são grandes portais para que a gente entre em simbiose com entidades inferiores. E daí inicia-se um processo que nós, espíritas, conhecemos como obsessão. Nesse livro, que trata verdadeiramente sobre os casos de obsessão, e ele cita aqui quase todas as obras de André Luiz, hoje nós vamos falar sobre um episódio que se passou nos Domínios da Mediunidade, um dos livros da série de André Luiz, psicografada lindamente e de forma irretocável por nosso saudoso Chico Xavier. O que a gente traz aqui hoje? Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 11, página 31 e 32, tem uma parte em que Aulus e André Luiz, com Hilário, conversam. E aí, qual é o diálogo entre eles? Aulus diz o seguinte: não podemos realizar qualquer estudo de faculdades medianímicas sem o estudo da personalidade. Considero, assim, de extrema importância a apreciação dos centros cerebrais, que representam a base de operação do pensamento e também da vontade. Pensamento e vontade que influem de modo compreensível em todos os fenômenos mediúnicos, desde a intuição pura à materialização objetiva. Então, já que o livro trata de um processo obsessivo de diversas formas, né? São vários, né? Se vocês procurarem o livro, terem interesse em se aprofundar nesse estudo da Marlene Nobre, vocês vão ver que existem várias formas de obsessão, de acordo com a doutrina espírita. E nessa que a gente vai tratar hoje, que é a fixação mental, tem muito debatida a questão do pensamento e da vontade. E é aí que esse trecho faz essa alusão muito importante à questão da identidade, do estudo da personalidade desse médium. Quando a gente entra num processo de fixação mental, a gente tem que encontrar, né, o que nós estamos vibrando, o que nós temos de mais íntimo em nós, quais são essas ideias que realmente fazem parte do nosso pensamento. Quando a gente estuda a questão da psicologia, da psicanálise, né, e a gente observa uma personalidade obsessiva, é esse indivíduo que interioriza a angústia e busca no próprio raciocínio, nessa coisa mental de tentar responder o que é que ele está sentindo. Então, ele se torna um ser obsessivo por não conseguir mudar
de frequência mental. Ele fica na monoideia. Muitos de nós passamos isso. Quando estamos ansiosos, quando estamos preocupados. Só que quando a gente não se conhece, quando a gente não consegue entender que o princípio não é a obsessão, o princípio é o que a gente faz com o nosso comportamento. Essa é a grande sacada. Então, quando a gente fala de estudar, né, a personalidade primeiro, é para evitar sermos imantados com seres que não estão querendo a nossa contribuir com a nossa evolução espiritual e a nossa evolução moral. Então, é importante que a gente realmente se conheça, para que essa fixação mental seja diminuída, para que então a gente domine, nos domínios da mediunidade, a gente domine o nosso íntimo, as nossas dores, os nossos pensamentos, as nossas vontades, as nossas angústias, e então não nos tornemos presas de irmãos obsessores. Se estiver ficando claro para vocês, a gente pode se aprofundar mais. Porque quando ele fala sobre o estudo desse centro cerebral como sendo base da operação do pensamento e da vontade, ele está querendo nos dizer que são esses pensamentos e essas vontades que nos animam que servirão de modo que compreensível, ele fala essa palavra, é natural, é compreensível. Isso vai se dar, querendo a gente ou não. Nós somos instrumentos em evolução. Então, a gente está sempre buscando o quê? Aprimorar. Então, é compreensível. Então, a gente não demanda o quê? Rótulos, a gente não demanda críticas. Então, quando a gente percebe que esses pensamentos, essas vontades vão influir na questão dos fenômenos mediúnicos, a gente precisa ainda mais responsabilidade em relação ao conhecimento de si próprio, de nós mesmos. A gente precisa ter essa consciência de que somos seres passíveis de situações como essa, em que na hora que damos uma passividade, provavelmente muito de nós está ali, naquela passividade, né? Quando a gente consegue distinguir isso, nós estamos começando a afinar esse aparelho mediúnico. Então, quando a gente chega à conclusão de que temos angústias, temos dores, temos dúvidas, todas compreensíveis à espécie humana, todas compreensíveis à situação de quê? De que somos espíritos em evolução. Isso faz com que tenhamos mais habilidade em nos conhecer. E eu vou frisar isso a noite toda de hoje, porque isso nos dá o quê? Liberdade. O livre-arbítrio parte do autoconhecimento. Então, quando a gente tem necessidade de ajuda para identificar esse autoconhecimento, para conhecer a si próprio, a gente não deve ignorar a necessidade de aconselhamento terapêutico. Isso não vai fazer mudarmos de ideia, mudarmos de concepções filosóficas, mudarmos a forma como a gente encara o mundo. Isso vai fazer com que tenhamos o quê? Habilidades para lidar conosco e com os demais. Isso vai fazer com que identifiquemos em nós antigos e velhos hábitos que estão enraizados e que servem de quê? De chamariz, de imã, para continuar conosco esses irmãos obsessores que outrora eram parceiros nossos. Então, a gente precisa se conhecer. Para quê? Para se transformar e afinar esse aparelho mediúnico. Para a gente poder falar sobre essa questão dos velhos hábitos, eu vou trazer aqui uma passagem de Leon Denis. Está aqui nesse livro de Marlene Nobre. E aí, quando a gente começa a estudar
que a gente começa a entender a doutrina de Kardec, tudo vai ficando mais fácil, tudo vai sendo colocado em prática de forma mais leve, mais natural. E isso vai transformando a nós e ao mundo ao nosso redor. Quem é que está ao nosso lado, convivendo conosco, e que não percebe uma alteração positiva na gente e acaba tendo uma reação positiva também? Hoje a gente fala muito de compartilhamento de informações, né? E quando a gente fala de compartilhar experiências, a gente está falando em mudar no outro algo que a gente já está mudando na gente. Então, se aquilo nos tocou, se aquilo nos serviu, por isso que é importante a gente ter consciência em relação às fake news. A gente só compartilha, a gente só divide. Eu nem vou usar a palavra dividir, né? Porque dividir é deixar um pouco com a gente e dar o resto, né? Dar a diferença. Não, eu vou falar de compartilhar, porque compartilhar é útil para mim, é útil para você e não se esgota. Né? Olha a importância de se colocar as palavras no lugar adequado. Kardec fazia isso, ele era um exímio pedagogo, né? Um estudioso, um professor. Então, a gente tem que fazer isso, a gente tem que aprender com Kardec. E quando a gente faz esse compartilhamento, quando a gente pega para a gente e entrega para o outro a mesma coisa, com a mesma intensidade, com o mesmo desejo, com a mesma intenção positiva, não se esgota. E aí sim é compartilhado. Então a gente precisa, quando a gente faz isso por nós, a gente consegue fazer isso pelo outro. Por quê? Porque ele se torna envolvido por essa atmosfera de luz, de transformação, de aprimoramento e de melhora. Olha o que Leon Denis nos fala. Ele trata isso no livro No Invisível, página 131. E ele frisa o seguinte: o homem é por si mesmo um mistério vivo. Olha, um mistério vivo. É um enigma. É difícil encontrar. E ele é um ser vivo, né? Ele age, ele reage, ele sente, ele pensa, ele quer, ele nega, ele refuta. Então, está em constante movimento. Isso é só uma frase. O homem é para si mesmo um mistério vivo. Isso é maravilhoso, porque o quanto de nós temos para conhecer? E o quanto conhecendo a gente mesmo não nos municia a melhorar, não nos permite fazer diferente, ou reconhecer habilidades, se gostar mais. Boa noite, Wilson. Boa noite a todos mesmo. Muito obrigada pela presença de vocês. Sejam multiplicadores dessas informações, tá? Miriam também. Eu vi que a Viviane entrou. Vamos continuar com Leon Denis aqui. Então, para a gente já tem um mistério a ser desvendado. Do seu ser, não conhece, nem utiliza, senão a superfície. A gente já falou de psicanálise, de psicologia, né? Freud, na psicanálise, ele fala do quê? Do inconsciente. Aquele grande iceberg, que na verdade o que a gente conhece é só a pontinha da consciência, mas que a grande verdade do ser está no inconsciente desse indivíduo. E esse inconsciente carrega o quê? Todas as bagagens ancestrais de milênios de existência, ainda errante, ainda em modificação, ainda em transformação, ainda em acontecimentos. Em evolução. Então, se a gente não conhece nem utiliza senão a superfície, é muito mistério para ser desvendado. E que prazer que não deve dar descobrir tudo isso. A gente tem medo. Quantos de nós não tem? Não, prefiro fingir que não existe. Nem tenho coragem de me olhar no espelho. Essa parte mais sombria do meu ser, Jung fala das sombras. A Associação Médico Espírita está fazendo um trabalho maravilhoso do estudo das obras de Joana de Ângeles, que são boa parte do seu conteúdo é baseado em Jung.
também é psicanálise. Então, a ciência, a filosofia, a evangelização do espiritismo também tem que passar pelo autoconhecimento. Tem muitos profissionais estudando essa questão para ajudar, principalmente, o médium. E médiums são todos nós, independente da ostensividade, desde a intuição pura à materialização mais complexa. A gente precisa se conhecer. Em sua personalidade, continua Leon Denis no livro No Invisível. Profundezas ignoradas em que dormitam forças, conhecimentos, recordações acumuladas no curso das existências. Nós não somos só o de hoje. Nossas dores, as nossas angústias, as nossas dúvidas, os nossos medos, as nossas habilidades, as nossas emoções, elas não são de agora, do nosso nascimento. Eu, por exemplo, tenho 40 anos. Será que eu só tenho 40 anos de existência? Será que eu só tenho 40 anos de conhecimento adquirido, de experiências vividas? Não. Nós sabemos inúmeros exemplos aí de seres que comprovam que foram exímios pintores em encarnações anteriores, exímios matemáticos, musicistas. Então, a gente tem muito, muito para se conhecer. E tudo isso vai nos ajudar. Nós vamos concluir isso. Então, além disso, um mundo completo de ideias, de faculdades, de energias, que o envoltório carnal oculta e apaga. Então, tudo isso está em nós. E é engraçado que a gente acha que a gente adquire tudo isso quando nasce. Mas é exatamente quando nasce que tudo isso se abafa. E aí a gente começa uma história de um livro em branco. Então, olha a importância da gente entender e de profissionais de saúde mesmo, né? De saúde, de saúde mental principalmente, reconhecerem a realidade da reencarnação. Isso faria toda a diferença num conteúdo do livro Vampirismo, né? Numa palestra que a gente teve a honra de ser, a alegria, né, de ser convidada. A gente falou sobre isso no mês espírita do 40º Seu, que é da região de Resende, Porto Real, Coatis e Itatiaia. Nós tivemos um encontro virtual, tá no YouTube, na TV 40 Seu, e lá nós fizemos essa explanação sobre o livro Vampirismo. E Herculano Pires, que foi um dos maiores tradutores de Kardec, ele teve a felicidade de passar para a gente essa experiência, de que o vampirismo nada mais é do que uma simbiose de um ser que ainda não evoluiu, de outro que também não está no melhor dos seus processos de evolução, né, porque ainda estão em simbiose mental, vivendo como parasitas, né, um do outro e o outro do um, e que, na verdade, ele não sabe reconhecer que muito das suas situações vividas tem ligação com as suas existências passadas. E ele diz que se psicólogos, terapeutas, psicanalistas, esses profissionais todos que estão ligados com a saúde mental, principalmente, se eles tivessem essa bagagem reencarnatória, muito desses karmas que a gente chama, né? Muito dessas experiências que não se encerram e seguem existência após existência, elas seriam diluídas, né? Seriam laços que se encerrariam. Porque quando a gente se descobre, essa cortina, e aí isso me lembra a Gênesis, a revelação, né? O véu da ignorância, né? Com a terceira revelação do Espiritismo, vai nos descortinando o novo. E mais do que o novo, é o verdadeiro. E quando a gente não conhece intimamente as nossas verdades, que é o que Leon Denis está nos falando aqui, né? O envoltório carnal oculta e apaga. Ele coloca um véu diante de todas essas verdades. Nós temos muita força, ele fala aqui. Nós temos muitos conhecimentos, ele fala aqui.
Mas a gente só pensa no quê? Eu já tive muitas dívidas, eu cometi muitos erros. Mas se a gente olhar de forma positiva, tudo o que nós vivenciamos são tentativas e erros, né? Então, a gente tentou. Não deu certo, mas foi um equívoco. E nós temos uma segunda chance. Isso é maravilhoso. Então, ao invés da gente tentar resolver erros, que a gente potencialize as conquistas, as habilidades. A gente precisa ter de outra maneira. Então, quando a gente fala de fixação mental, olá, Lie, bacana, né? É muito bacana. Porque isso nos liberta. A gente já falou sobre essa liberdade aqui, né? Então, livre-arbítrio. O que eu quero pensar agora? Como eu quero pensar? Por que eu vou ficar ansioso com esse processo? Essa ansiedade é porque eu quero acabar com isso logo? Ou essa ansiedade é porque eu não consigo ver o fim disso? Tudo tem uma raiz. E volto. Quando a gente entra nessa fixação mental, a gente abre um canal direto para que os nossos obsessores mais próximos nos digam: tá vendo? Você não consegue. Tá vendo? Eu falei para você. Você não me escuta. Você vai continuar pensando assim. Você não vale nada. Você me enganou. Vai enganar todo mundo. Quantos não são os pensamentos? São os saboteadores, né? São aqueles pensamentos que nos colocam sempre para trás. Mas ali, no cerne daquele pensamento, no meio daquela espiral que parece que nunca acaba, que nem um disco quebrado, tem você. E não é a culpa. É a falta do entendimento do que é. Não é um erro. É a falta da compreensão do que é. Não tem ali um medo excessivo. Tem a falta da oportunidade de saber o que é. E quando a gente abre esse livro mental, que é a nossa consciência, e também se aprofunda na nossa inconsciência, é que a gente dá asas a essa pessoa que tem que brilhar. E o centro hoje é extraordinário, porque a Casa Espírita chama Esperança de Luz. Abri esse livro, minha amiga Marilisa fazendo o comentário dela, a responsabilidade de eu ler esse livro é dela, ela que me emprestou, isso é compartilhar, tá vendo? É compartilhar, não é dividir, porque não ficou com ela e ela me deu a diferença, ela me deu o tudo, ela me possibilitou estar aqui com vocês, falando de um trechinho só do livro, imagina tudo isso que está aqui dentro. Para finalizar, o envoltório carnal, então, oculta e apaga tudo isso de bom que a gente tem. Todas essas potencialidades. Mas, olha que bacana, o mas aqui tem uma condição positiva. Apaga e oculta, mas, olha a esperança na luz do fim do túnel, né? Que despertam e entram em ação no sono normal e no sono magnético. Então, tem esperança, sim. Tem luz no fim desse túnel, tá? Tem possibilidade da gente emergir dessa sombra oculta, que é o quê? Compreensível. Porque estamos num mundo de provas e um mundo de provas e expiações. Agora, nós somos o quê? Responsáveis por fazer essa transição planetária. Há quanto tempo isso já está previsto? E há quanto tempo nós nos dispomos a estar no planeta nesse momento? A gente não escolhe estar aqui? Não é um livre-arbítrio? Esses velhos hábitos, esses inimigos ocultos, esses inimigos íntimos, esse mundo de nós mesmos, ele precisa ser descoberto.
Nós falamos na prece sobre as fronteiras do invisível. A internet está nos possibilitando desbravar o mundo. Pode haver pessoas no Japão, no Canadá, na Austrália, na África, na Europa, na Rússia, na Coreia, em qualquer parte das Américas, tendo acesso a essa informação. Se a gente dependesse dela pegar um avião, um navio e vir até Volta Redonda, Barra do Piraí, Resende, para assistir essa palestra, talvez a gente nunca tivesse essa oportunidade. Então, quando a gente tem a possibilidade de externar o que a gente sabe, o que a gente aprendeu, o que a gente ouviu de positivo, né? A gente também tem que se permitir fazer isso intimamente. O que é a fixação mental? Quando a gente fala de fixação mental, a gente está falando de uma espécie de obsessão. Mas essa obsessão pode ser só nossa. E nesse estudo da AME, e esse livro também fala sobre isso, ele diz o seguinte, que um dos profissionais que participaram de uma das semanas de estudo, que falava sobre o pensamento, ele era um físico, e ele dizendo dessa matéria, né? Essa matéria pode ser invisível. Ah lá, ela é de Barra do Piraí, a Maria. Muito bom, Maria. Legal a gente estar aqui junto, né? De diversas cidades, né? E de diversas fronteiras. Ele falava que o pensamento é uma matéria que a ciência carnal, a matéria em si, né? A ciência em si não identificou essa matéria, mas como palpável, como visível, mas ela é perceptível como se fosse uma onda sonora, uma onda de rádio, né? E esse livro fala de micropartículas, de átomos de pensamento. Então, quando a gente emana uma vibração, a gente está falando de fixação mental. Eu estou lá, eu estou preocupada com aquela conta, eu estou preocupada com meu filho que não chega, será que aconteceu alguma coisa? Pronto, aquilo já vai o quê? Dispersar na atmosfera essas centelhas, esses átomos de pensamento. Agora, se eu estou com muita raiva de um vizinho, se eu estou com muita raiva de uma pessoa que cruzou o trânsito comigo, o que eu estou disparando? Quais são esses átomos que eu estou dispondo no universo planetário? Tem uma passagem de André Luiz, né, que ele vai junto com vários mentores espirituais que estão na caravana com ele, né? Eu não vou me lembrar agora qual é o livro, porque são muitos, né? E a gente tem que estudar. Espírita tem que estudar. E de preferência com um dicionário, se for preciso, porque aquela palavra colocada naquela frase faz uma diferença enorme. E a gente está maculando as obras de Kardec, a gente está ferindo os pensamentos kardecianos quando a gente não leva em consideração aquilo que ele quis dizer. Por favor, tenhamos essa responsabilidade e esse compromisso doutrinário. Porque se a gente muda uma vírgula e um ponto de lugar, pode fazer um estrago. Boa noite, Patrícia. Seja bem-vinda. Nós estamos falando de fixação mental, tá? Obrigada, Fernando. Fica com a gente, tá? E aí, o que acontece? Ele sai, faz uma viagem extraplanetária. Se alguém souber qual livro que eu estou citando, por favor, pode comentar, tá? Que a gente gosta de conversar junto, tá bom? E aí ele viaja fora do planeta, né? E aí, quando ele volta, ele se sente enjoado, assim, ele fica indisposto, né? E aí ele não entende muito bem, André Luiz, ele não entende muito bem o que está se passando, e um dos mentores dele diz o seguinte: olha, você está sofrendo o impacto das ondas do pensamento da Terra. É péssimo. É igual você entrar num túnel cheio de gás carbônico. Então, quando o André Luiz retorna ao planeta e ele sente o choque dessa atmosfera psíquica, ele tem até enjoo, ele embrulha o estômago, e isso demonstra o nível de pensamento. Então, quando esse físico cita essa situação, né, de que a matéria do pensamento ela existe e a ciência ainda não conseguiu só distingui-la, né, essa é a matéria e tal, a gente precisa entender que
Quando a gente emana pensamento, a gente está jogando na atmosfera, jogando ao nosso redor, impactando o outro. Quantos que não passam pela gente, passa por uma pessoa, ou chega na casa de alguém e fala, nossa, o pensamento daquela pessoa estava tão ruim que eu me senti mal. Nossa, eu estou até sem energia, estou desgastado. É isso. Mas por que a gente sofreu o impacto? Primeiro, a gente fez a caridade, porque como médiums a gente serve de filtro. E aí a gente tem que ter o quê? Consciência mediúnica de fazer uma emissão de uma prece simples e rápida, para que aqueles irmãos que possam estar naquele ambiente, olha o vampirismo de Herculano Pires, né? Possam ser recolhidos e redirecionados para local apropriado, principalmente de socorro e de auxílio. Isso é uma questão de educação mediúnica. E quando a gente tem esse processo de que a gente está vibrando luz, fomos visitar um doente, estamos fazendo uma irradiação, você vê que aqui hoje tem a indicação de uma água para fluidificar, é feita uma vibração à distância. Quantos halos de luz não estão emanando de cada pensamento de um trabalhador desta casa, enquanto a gente faz essa palestra? O banho de luz que o nosso lar pode estar recebendo, emanado por mentores espirituais ligados aos trabalhos que a casa está fazendo, mesmo à distância. Então, a mesma coisa que a gente tem de fixação positiva, eu quero muita energia. Hoje a gente conhece muito a oração do Ho'oponopono, né? Eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grato. Então, o que a gente faz quando a gente passa por uma situação em que a gente se lembra dessa oração? O que a gente faz? Sinto muito se eu lhe causo mal. Me perdoe por ainda ser assim. Mas eu te amo por me dar a chance de melhorar. E sou grato por ter esta oportunidade. Então começa a fazer o quê? A mudar a vibração. A reconhecer e poder mudar, e poder transmutar, e poder modificar. E é aí que esses irmãos que estão à nossa volta, se beneficiando de forma equivocada desses pensamentos que não saem da nossa espiral mental, né? Oi, Inês, boa noite, que bom você por aqui. São todos amigos, muito obrigada pela presença de vocês. Então, quando a gente não consegue sair dessa espiral do pensamento e a gente continua envolvido por esses irmãos que outrora fomos parceiros, fomos comparsas, etc. e tal, o que a gente faz? A gente está alimentando angústias. Mas quando a gente consegue modificar essa espiral, porque a gente se reconhece, a gente se entende, a gente está abrindo o nosso livro e emanando, né, essas histórias para dar luz a essas verdades, a gente faz acender as luzes desses irmãos que nos acompanham. Então, lembra da história do compartilhamento? Você dá o que para você também foi útil, mas sem tirar nem um pedacinho. Então, a mesma luz que vai te envolver, que vai transformar o seu ser, que vai te dar consciência às suas dores e às suas angústias, vai te permitir uma liberdade do ser, uma liberdade desse espírito que você é de verdade, né? Isso também vai ser possível para os outros. Isso também vai ser possível para aqueles que se imantam pelo nosso pensamento através das obsessões mentais. Lembrem-se sempre de que somos preenchidos por velhos hábitos, velhas experiências. Existe em nós um mundo de nós mesmos. E como médiums que somos, independente, de novo, da ostensividade, nós vamos estar sempre em sintonia. Nós vamos estar sempre em simbiose. Nós vamos estar sempre ligados. O telefone acaba tocando e você fala, nossa, estava pensando em você.
Essa é uma questão muito importante. Estudar, compreender, praticar é libertador. A Viviane está nos dando aí o seu depoimento. Isso é o livre-arbítrio. E é quando você pega uma informação preciosa, como boas obras espíritas, a grande parte do que as casas espíritas dispõem em suas livrarias ou na sua biblioteca, são materiais enriquecedores. Para quê? Para que a gente possa se municiar dessa liberdade, de saber exatamente o melhor caminho a ser percorrido. Porque, com certeza, a gente não vai dar o melhor passo, porque nós estamos aprendendo. Mas a gente vai ter tido o quê? A melhor das intenções. Vamos estar munidos das melhores informações. E outra, uma coisa importante. Hoje a gente vai ler esse livro e vai entender de uma forma. Amanhã a gente vai pegar o mesmo trecho do livro, amanhã, eu digo num futuro, né? Não amanhã, 24 horas depois. Daí, a algum período, você pode reler aquele conteúdo e ficar mais clara aquela informação. A verdade, ela é mutável sob esse aspecto, isso é filosofia. Essa parte filosófica do espiritismo a gente não pode ignorar. O que é essa filosofia? Ela é essa vontade de conhecer, essa vontade de se aprofundar. E o conhecimento faz o que a Viviane comentou agora, nos liberta, nos dá o quê? Ferramentas. Quem é o espírito obsessor que vai encontrar em nós material que nos cause o quê? Material moral, que eu digo, né? Material emocional, material psíquico, que vai sim, servir de arma, de munição para nos fisgar. Né? Divaldo, quem assistiu o filme do Divaldo sabe sobre isso. Ele foi tentado várias vezes, até que ele pegou aquela criança. E aí aquele cara que obsediava, ele falou, tá, eu me rendo. Né? Em outras palavras, a gente está fazendo aqui uma citação, não é uma citação, a gente está contando, né, um fato. Eu me rendo. Você é bom mesmo, né? Entre outras palavras. A fixação mental faz parte da responsabilidade do que pensamos e das vontades que temos. Sejamos corajosos para desbravar o que há de mais íntimo em nós, vencendo esses inimigos íntimos, esses inimigos mais profundos do nosso inconsciente, porque não somos apenas seres que acabaram de nascer e estão convivendo com outros seres enquanto encarnados aqui neste planeta. A nossa existência é um grande trem. O maquinista é o espírito, né? Aquela primeira máquina ali que sustenta todos esses... Cada vagão desse trem são existências por onde a gente já passou, com experiências, com dores, com conquistas, com erros, com vitórias. E a gente não pode ignorar. A gente não pode ignorar que a gente tem que olhar para todas essas existências, todas essas histórias. E olhar também para esse momento atual que estamos vivendo. Esse momento atual, eu digo, a nossa vida encarnada. Porque existem muitos dos comportamentos que estamos tendo agora que a gente pode modificar. E se não tiver condição de fazer isso sozinho, que tenhamos coragem de buscar ajuda terapêutica. Eu friso muito isso com vocês, porque o médium, ele precisa se conhecer, ele precisa se amar e ele precisa estudar. Munido de conhecimento, nós somos seres livres, com as rédeas da nossa existência, permitindo que verdadeiramente essa atuação encarnatória seja para contribuir com a elevação moral do nosso planeta. Que assim seja. Graças a Deus, uma boa noite a cada um de nós, que possamos deitar hoje no travesseiro e falar assim, eu me amo. Eu sinto muito se ainda tenho mazelas.
Eu sou grata por ter esta experiência encarnatória e ter a chance, junto do convívio daqueles que me cercam, dos que me irritam, dos que me aborrecem, dos que me amam, dos que me criticam, de me conhecer, de experienciar a vida. E eu sou grata por tudo isso, inclusive por estar aqui hoje com vocês. E que amanhã, depois de um sono reparador, de um sono em que todas essas potencialidades estarão livres, afloradas, a gente recolha isso dentro do nosso cardíaco aqui e, ao despertar, levemos para o nosso frontal. Que assim seja. Graças a Deus. Até a próxima.